Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, meus amados, nós iremos abordar com vocês um assunto que de fato é polêmico e gera diversas críticas. A área VIP na igreja, ou seja, uma área separada para os mais afortunados, separados dos menos afortunados, meus amados, minhas amadas. Será que isso existe mesmo? Será que tem alguma igreja que procede desse comportamento, dessa atitude de colocar os mais afortunados numa parte, os menos afortunados numa outra parte? Será que isso de fato procede, meus amados? Agora, preste bem atenção. O pastor Mateus Alves, líder da igreja Lagoinha, lá em Mangabeiras, Belo Horizonte, ele fala algo muito forte a respeito desse assunto que vale a pena você acompanhar conosco neste vídeo e no final, tirando as suas conclusões a respeito do assunto, compartilhar com a gente a sua opinião. E outra coisa, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho da notificação, optando por todas as notificações para que você seja notificado todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no canal. E vamos para o vídeo. Não pode tratar o rico melhor do que o pobre na igreja. Isso é completamente proibido textualmente pelas escrituras. Quem faz isso está em um grande pecado contra Deus. Versículo 2 ao 4, o pecado é exatamente tratar as pessoas melhor porque ela é alguma coisa ou porque tem algo. A beleza da igreja é exatamente essa, onde todo mundo se iguala. Diferente da sociedade, do mercado financeiro, é o lugar onde o médico senta do lado do faxineiro, onde o jogador de futebol senta no mesmo lugar que a dona de casa. A Bíblia me ensina a não procurar na igreja ter privilégios, e sim deveres. Quando isso acontece nas igrejas, estamos criando uma nata de pessoas mais importantes, intocáveis e inacessíveis. Esses ricos e importantes da sociedade hoje não podem estar no meio do povão, quando Jesus Cristo caminhava no meio da multidão. O próprio Jesus nos ensina a não buscar lugares de destaque e de honra. Quando formos a um banquete, não procura o melhor lugar não, o primeiro não, vá lá para o último. Não deixe ter acepção de pessoas na sua igreja. Não trate o rico melhor porque ele tem alguma coisa ou porque ele é. Igreja é lugar de todo mundo igual e todo mundo junto. Como uma pessoa famosa que se converte deve ser tratada na igreja? Só mais um irmão na igreja. Tem pastor que separa estacionamento para famoso, que separa lugar para famoso. Isso não pode acontecer. Enquanto o diácono pobre tem que estacionar longe, enquanto o diácono pobre toma água quente, a celebridade que acabou de chegar na igreja já tem até camarim na igreja. Isso não pode acontecer. É uma vergonha. Famoso, converteu, é só mais um irmão. Não tem privilégio. Quer privilégio? Vai para o mundo. Dentro da igreja é só mais um irmão com dom específico para ajudar todo mundo e abençoar todo mundo e ser abençoado por todos. Pastor, estou decidido. Já juntei a papelada, eu vou levar o Joãozinho na justiça. Mas, meu irmão, por que essa raiva toda? Por que você vai levar ele na justiça? Você sabe que a Bíblia não te autoriza levar irmão na justiça? Você está brincando? Onde é que tem isso na Bíblia? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos ensina a resolver todas essas questões, esses problemas, dentro da igreja, com irmãos sábios em Cristo. Ah, mas como é que eu vou resolver meu problema? Há um jeito de você resolver isso aí. Sofrendo o dano. Está no texto bíblico, mas tem que ser muito crente para isso. Tem que aceitar a injustiça para que o nome de Cristo não seja escandalizado no mundo. Isso inclui também o perdão incondicional. Pagar o mal com o bem. Eu não posso levar ninguém na justiça? O texto fala sobre irmãos em Cristo. Não está falando de empresa ou de um ímpio que sabotou você. Mas quando o assunto é irmão em Cristo, nós temos que sofrer o dano por um bem maior. Pastor, essa é difícil, complicado, pesado. Mas a gente não discute com doutrina, né? Eu vou obedecer. Valeu, pastor. Meus queridos irmãos e irmãs, conforme a fala do pastor Mateus Alves, essa questão de área específica para quem tem mais e uma outra área específica para quem tem menos, segundo a palavra de Deus, não procede. Então, se tem alguma igreja que procede desta maneira, realizando esta separação, segundo o pastor Mateus Alves, não pode. Biblicamente não pode, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Na igreja, em meio aos cristãos,
todo mundo é igual. Não tem diferença, não tem diferença. Por quê, meus amados e minhas amadas? Independente da minha condição financeira, independente da minha condição social, diante de Deus, eu sou servo. Eu me coloco como servo, eu me coloco como o menor de todos, você está compreendendo? É assim que tem que ser, essa tem que ser a procedência de quem serve a Deus, de quem tem uma vida com Jesus, de quem tem Jesus como Senhor de sua vida. Então, segundo o pastor Mateus Alves, não existe esse procedimento, não tem que ter este procedimento na igreja. Todo mundo tem que chegar, se sentar onde tem que sentar, onde dá para sentar e assistir o culto, adorar em comunhão, louvar em comunhão, todos unidos num só pensamento, numa só vontade, num só propósito, num só espírito, todos juntos num só ambiente e adorando ao Senhor, meus amados. Então, se isso acontece em alguma igreja, em alguma denominação, segundo o pastor Mateus Alves, baseado na palavra do Senhor, está errado. E outra questão que ele abordou aí é a questão do irmão ter uma pendenga com outro irmão e aí leva esta pendenga até a presença de um juiz terreno. Segundo a palavra de Deus, as nossas pendengas internas entre nós como povo de Deus têm que ser resolvidas por nós mesmos. A própria palavra do Senhor fala que a gente tem esta capacidade, ou deveríamos ter esta capacidade de julgar as nossas causas, de analisar as nossas questões, as nossas pendengas entre nós e chegar numa conclusão, numa solução direcionada pelo Espírito de Deus. Bom, meus amados e minhas amadas, vamos seguir com o vídeo e não esqueçam, hein? No final, após a sua conclusão a respeito de tudo que você vai ver e ouvir ainda, compartilhe com a gente a sua opinião. Quanto mais se prega o evangelho, mais as pessoas recebem. Mas, ao mesmo tempo, mais falsos cristãos, falsos profetas, falsos pastores se levantam. Muito pela teologia liberal, pela pregação da facilidade, deixaram a mensagem da cruz. E quando a mensagem é falsa, falsos cristãos se levantam, né? Com toda certeza. Você prega o evangelho hoje, vem ficar rico, vem ganhar dinheiro, você vai prosperar, você vai romper, tudo vai dar certo na sua vida. Aí o camarada não tem a menor noção do que é conversão. Conversão é arrependimento de pecado. Não entende. Conversão é você está errado, está indo para o inferno e precisa de Jesus. A única solução para você é Jesus. Vem para você ir para o céu. Colocaram hoje a conversão assim. Você tem um plano, não conseguiu no mundo? Vem aqui, que aqui na igreja você vai conseguir. Você está triste? Vem aqui que você vai ficar feliz. Seu namorado terminou com você? Jesus nunca vai terminar com você. Aí começa a humanizar Deus. E as pessoas vêm atrás de coisas supérfluas. Quando na verdade a conversão é te livrar do inferno. Te livrar da condenação eterna. Mas nem estão pregando sobre o inferno hoje, vai falar isso? Desconfie do pregador que ímpios gostam de ouvir. Desconfie de pregadores que o mundo aplaude. Não prega o verdadeiro evangelho. João Batista foi convidado para uma festa de um ímpio uma vez. Olha como é que ele chegou na festa. Ô Herodes, você está com a mulher de seu irmão, Filipe de Ituré, você está em adultério. É assim que profeta chega na festa de ímpio. Muda isso aí, conserta isso aí. Resultado, não é carro de presente não, é cabeça numa tigela. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos irmãos e irmãs, realmente, conforme o que o pastor fala nesta parte do vídeo que você acabou de acompanhar com a gente, na concepção de muitos, conforme esta fala do pastor, o evangelho de hoje é um evangelho muito simplificado no que ensina, no que fala, no que diz e também nas suas exigências. O evangelho de hoje, na concepção de muitos, é um evangelho que não exige muita coisa, que não exige renúncia, mudança de vida.
mudança de procedência. Você está compreendendo? Então, na concepção de muitos, o evangelho de hoje é um evangelho de facilidades. De facilidades. E outra coisa, se eu chegar num lugar onde o evangelho que está sendo ali pregado é um evangelho que tudo eu posso e nada preciso fazer, ali eu fico. É ali que eu vou ficar. Se ali tem um evangelho que me promete tudo e eu não preciso fazer nada, aí é aqui que eu vou armar o meu acampamento, meus amados irmãos e irmãs. Então veja bem, na concepção de muitos irmãos e irmãs entre a comunidade evangélica, o evangelho de hoje é simples. Está bastante simplificado, não exige mudança de vida, não exige renúncia, não exige nada, nada. É aquilo que eu acabei de falar aqui, baseado naquilo que o pastor está falando aqui, nessa parte do vídeo aqui que você acabou de acompanhar com a gente, entendeu? Se eu chegar no lugar onde o evangelho que ali é pregado me promete tudo sem eu precisar fazer nada, sem me custar nada, é onde eu vou ficar, é o que eu quero para a minha vida agora. Se eu chegar num lugar onde o evangelho que se prega é um evangelho que exige de mim renúncia, mudança de vida, mudança de procedência, uma dedicação realmente profunda com Cristo, buscando realmente viver uma vida diferente, uma vida realmente de mudança, baseada na palavra do Senhor e nos seus ensinamentos, se eu perceber que não tem nada a ver comigo e que vai me custar alguma coisa, que eu vou ter que renunciar a algo que de repente é muito forte na minha vida, eu saio dali e vou para outro lugar. Então, na concepção de muitos, o evangelho que se vive hoje é um evangelho simplificado, um evangelho que tirou do teu ombro a cruz que você deve carregar, entendeu? E coloca tudo nas costas de Jesus. É Jesus, ou seja, o evangelho que hoje se prega na concepção de muitos é um evangelho que diz assim para mim e para você: vai lá na beira da praia, escolhe 2 coqueiros, arma uma rede, se deita nela e fica na sombra tomando água geladinha de coco. E não precisa fazer nada, não te preocupa, porque Jesus vai levar na palma de tua mão tudo que tu precisar, nem te levanta de lá, porque lá mesmo Jesus vai te entregar. Bom, vamos seguir aqui com o vídeo. Voltando em João 6, Jesus vira para os seus discípulos e diz: a multidão foi embora, vocês não querem também, não? Exato. Se fosse o pastor de hoje, a multidão foi embora, muda o culto. A multidão foi embora, muda as luzes. A multidão foi embora, faz um culto mais agradável. A multidão foi embora porque a mensagem está pesada. Então vamos emocionar mais as pessoas na pregação. Senta no banquinho, faz as pessoas chorar. Coloca uma musiquinha no fundo para emocionar, para as pessoas virem. Então, gente, imagina ouvir João Batista. Um camarada desse aguenta João Batista? De jeito. Camarada desse aguenta Paulo? Não aguenta Jesus. Porque Jesus não é o influencer que você está pensando que é. Jesus, que é o verdadeiro influenciador, vira para os seus discípulos: pode ir embora também. Sabe por que ele falou isso? Porque ele é Jesus. Exato. Ele é Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é Jesus sem Pedro? Jesus. Quem é Jesus sem Tiago? Jesus. Quem é Jesus sem Mateus? Jesus. Agora, quem é Pedro sem Jesus? Nada. Quem é Tiago sem Jesus? Nada. Quem é Mateus sem Jesus? Então pode ir embora. Eu não preciso que você fique aqui só para eu te agradar. Vai, tchau. Só que aí existe a multidão e existe o discípulo. A multidão, vou embora, deixa eu procurar outro culto, outra igreja, tá muito pesado, Muito deixa radical, eu procurar um esse cara Jesus. mais agradável. Ah, tá. Mas e Pedro, discípulo? E discípulo, Senhor, para quem iremos? A gente mais vê aí é crente que vive de caixinha de promessa. É muito fácil abrir isso aqui, pegar uma promessa, olhar, ler e bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo. É tudo texto fora de contexto. A outra aqui: então me invocareis, e ireis e orareis a mim e vos ouvirei. Jeremias. Mas Jeremias mesmo ouviu do Senhor por 3 vezes que Deus não iria ouvir a oração dele em favor do povo. Todo texto bíblico tem o seu contexto.
o capítulo, o versículo, o que veio antes, o que veio depois, o capítulo anterior, o livro todo. Só assim você vai entender realmente o que versículo quer dizer. Não tem isso na caixinha de promessa, é tudo fora de contexto. E eu nunca vi também uma caixinha de promessa com versículos assim, ó. Arrependei-vos, raça de víboras. Peguei aqui um outro versículo da minha caixinha de promessa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês rodam o mundo para fazer um prosélito, e quando conseguem, ele torna 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Outro versículo da minha caixinha de promessa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiado. Essa minha caixinha de promessa não vai vender nada. Mas essa aqui que só promete coisa boa, é bom demais acordar e pegar um versículo fora de contexto. Eita, não temas porque eu sou contigo, não te assombres. Tá tudo certinho, é só coisa que o povo gosta de ouvir. Meus amados irmãos e irmãs, vocês acompanharam conosco este tema. Área VIP na igreja. Será mesmo que tem alguma igreja que opera desta maneira, meus amados e minhas amadas, que realmente tem uma área VIP? Porque no que se trata de uma área VIP, é uma área separada para os mais, para os mais afortunados. E aí fica uma outra área para os menos afortunados, ou seja, preste bem atenção. Você sai de sua casa para cultuar a Deus. Você vai no santuário para louvar ao Senhor. Ao chegar no santuário, você se depara com uma pessoa lá na portaria dizendo assim: você vai para a esquerda, porque na direita só vai adentrar quem faz parte da área VIP, quem realmente é um pouco mais abastado do que você. Então, você que é um pouco abastado ou menos abastado, você vai para a esquerda. Você já imaginou isso? Você se arruma na sua casa, você se prepara para ir até a igreja, até ao santuário para cultuar, louvar e adorar ao Senhor, e você chega lá, recebe esta informação. É difícil, né, meus amados e minhas amadas? Eu acredito que isso não existe em nenhuma igreja aqui no nosso país, mas se existe, conforme o pastor Mateus Alves, segundo a palavra de Deus, está errado. Está errado porque diante de Deus, meus amados e minhas amadas, todos nós somos iguais, não é verdade? Bom, o pastor Mateus Alves, como você viu aí no vídeo, líder da igreja Lagoinha, Mangabeira, lá em Belo Horizonte, trouxe a sua visão segundo as escrituras a respeito disso, abordou essa questão aí no vídeo, né? Como eu disse no vídeo, você que nos deu o prazer da companhia e da audiência, tire suas conclusões e compartilhe com a gente a vossa opinião a respeito desse tema. E outra coisa, meu amado e minha amada, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. E eu quero aqui de todo o coração agradecer a você pela vossa companhia, vossa audiência, agradecer pelo apoio que vocês nos dão por meio dos nossos vídeos aqui no canal, né? Você assistindo, você compartilhando, você nos apoia. E a gente agradece por isso. Quero agradecer também a todos os nossos inscritos, Agradeço de todo o coração pela audiência em nossos vídeos aqui. Que Deus abençoe a todos, que Deus seja com todos e até o próximo vídeo aqui no canal.